Boa noite, tudo bem com vocês? E as provas, tomara que vocês estejam saindo bem, né? Gente, agora nós vamos terminar então esses filósofos pré-socráticos, cada escola que nós vimos aí, que foi a escola então, recordando aí com vocês, só para vocês depois conseguirem fazer as atividades, que é a escola de Mileto, depois os pitagóricos, a Eleata, a escola de Éfeso, os pluralistas, os atomistas e de que maneira que chega então a filosofia, ela vai surgir então no Ocidente. De maneira bem simples, tudo bem simples, sabendo então que nós temos na escola de Mileto Tales, Anaximandro e Anaxímenes, relatado aí, nós já estudamos isso. Os pitagóricos, nós temos Pitágoras como uma figura central, os eleatas Parmênides e Zenão. E aí, depois nós temos a escola de Éfeso, nós temos Heráclito, os pluralistas, Empédocles e Anaxágoras, tá? E aí dá para a gente, então, entender um pouco disso tudo. Os últimos, aí a historiografia, ela vai contar, ou a própria história da filosofia, ela vai falar que os últimos filósofos do período pré-socrático são chamados de atomistas. E aí, quem são? Demócrito e Leucipo. Demócrito é de 460 a 370 e Leucipo só tem normalmente o século que foi século V a.C. Demócrito, então, ele acaba se tornando um cara muito famoso porque viajou por toda a Grécia, tentando explicar que os átomos são as partes indivisíveis da matéria. Isso, claro que já foi refutado. Vocês já estão aprendendo isso muito bem nas matérias que são inerentes a esse conhecimento, que aí não tem mais problema com isso. Mas pensa a capacidade desse pessoal, numa época dessa, começar a ver e entender isso. É o grande salto que esses homens e a contribuição imensa que esses caras eles fizeram, né? É algo incrível. Então eles vão falar que os átomos movem-se, agrupam-se, separam, formando todas as coisas no universo. E aí eles falam que esses átomos eles têm muito a característica de Parmênides. Mas o que Demócrito vai falar é que esses átomos são muitos, ao contrário do ser de Parmênides, que era único. E também os atomistas consistem na primeira tentativa clara da filosofia de propor um materialismo. Tudo é feito de átomos, inclusive a alma, o pensamento. Então, até uma interpretação da matéria doente, né, do ser. Mas aí tem a pergunta que também fazia parte dos pré-socráticos, mas e o movimento? Aí surge essa dúvida, né? E o movimento, então? Aí os atomistas, eles conseguem, dentro do que eles têm, explicar isso. Eles falam, há duas coisas no mundo, o átomo e o vazio. E aí é justamente no vazio que os átomos se movem. E aí eles falam, o átomo é um tipo de sui generis, doente. É um ser, o quê? Espacial. É muito rico a informação saber que os caras chegam a alguma coisa dessa natureza. Aí o filósofo espanhol Julián Marías, de 1914 a 2005, que aí ele vai tentar explicar que desde Parmênides o ente sofre sucessivas divisões. Olha aqui, Heráclito relaciona-se com o fogo.
que se move e muda constantemente. Empédocles, divide em 4 elementos. Anaxágora, homeomerias. Empédocles, Empédocles, divide em 4 elementos. Anaxágora, homeomerias. E, finalmente, os atomistas dividem o ente em chamados átomos. E os atomistas, então, com eles, nós temos, então, a última tentativa de resolver o problema de movimento por meio da busca de um elemento primordial. E aí, então, acaba toda essa história. E aí começa, tem algumas atividades na página 16 para vocês, e começa como surge a filosofia no Ocidente. Aqui, o autor, ele coloca de uma maneira que muito bacana, que ele vai falar dessa própria miscigenação que acaba acontecendo, esse contato que a Grécia tem aqui, acolá. Tem um monte de coisa interessante que eles vão falar aqui, que eu vou falar para vocês, mas fala da importância que tem da criação da filosofia no Ocidente a partir da escrita. É muito interessante, porque se vocês observarem, é o seguinte: tudo que se conhecia, principalmente pela formação dos jovens, era contado pelos poetas gregos. Os poetas gregos, eles contavam através de um mito. Então, se queria aprender sobre coragem, falava sobre um lutador grego. E então ali aquele poeta recitava e o povo, através da oralidade, acabava aprendendo. Com o advento da escrita, as coisas começam a mudar e ter um perfil completamente diferente. Por quê? Com a primeira escrita grega, o que eles faziam? Eles iam fazendo palavra por palavra, depois era letra por letra, palavra por palavra e frase por frase. E aí então eles começaram a fazer o quê? Agora tem capacidade de reflexão. E eles começaram então a perguntar o que é aquilo. Então a filosofia, ela vem a partir disso. Corre, claro, posteriormente isso vai mudando, porque com o advento da escrita não precisava mais desse contato de oralidade e podia se questionar. Vai se perdendo o mito, vai acabando se separando da razão. É aonde começa essa formação, então, clara da filosofia. E depois ela vai tomar uma proporção maior com o advento da polis, porque aí precisava de oradores, então temos que precisar de homens que sabem ensinar, e aí aparecem quem? Os sofistas. Então, isso aí depois vai tomando toda uma proporção muito grande. Por quê? Por causa do advento da democracia. Então, agora nós vamos tendo conhecimento e as coisas vão mudando. E lá no século XV tem uma mudança incrível com o advento do quê? Da imprensa com Gutenberg, porque aí muda muito mais, porque tem a condição de disseminar com muito mais facilidade a partir de alguma coisa em série. Aí que o povo ainda tem questionamentos e questionamentos. Mas, claro que eu dei um salto na história muito grande, mas para vocês entenderem como que é. Olha aqui como é colocado na página, mas eu já resumi tudo para vocês entenderem, tá? Então, aqui, para explicar então o surgimento dessa filosofia ocidental, eles citam então essas influências de culturas não gregas, como que os povos do Egito, da Babilônia, Fenícia, Índia, China, com que os gregos acabavam tendo intenso contato comercial e cultural. Principalmente no caso dos egípcios, os gregos acabaram assimilando alguns conhecimentos práticos, no caso da matemática, da geometria. Com os babilônios, conhecimento de astronomia. Com os gregos, esses conhecimentos práticos acabam se transformando em teoria geral e sistemática.
E aí, então, as coisas vão tomando uma proporção muito grande. A escrita, ela possibilita que os leitores começam a confrontar de modo crítico os pensamentos que os expõem. Claro, porque aí já vai separando um pouco, né, do misticismo da razão, porque o povo agora tem como refletir naquilo e começar a perguntar, e aquela maneira da oralidade, ela começa, ela vai terminando, porque agora com a escrita isso é difundido. E, como eu disse para vocês, a invenção da política é um elemento principal que explica o surgimento e o desenvolvimento da filosofia ocidental. Que é essa maneira que, por quê? Por causa da democracia de Atenas, claro que uma democracia elitizada, mas é uma democracia, e juntamente com isso as decisões eram tidas em praças públicas através de um bom orador. O bom orador, ele precisava então, e essas famílias então, que eram poderosas, vão pagar os seus filhos para aprenderem então a arte de persuasão. E aí então vem professores que são chamados sofistas, que eles vão trazer tudo isso aí para eles, e depois nós vamos comentar sobre esses sofistas quando chegar lá. Mas basicamente é isso que vocês têm que ter entendimento sobre esse início da filosofia aqui no Ocidente. Vem porque com a polis aí, juntamente pessoas, aí precisa colocar pessoas agora em determinada função, e aí tem pessoas que tem que pensar de como vai ser. Isso aí é só para vocês entenderem qual é a importância disso e o que se tornou, tá? Então fica aí a dica e até a live, tá? Um abraço.